Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6, né? Hoje nós vamos falar sobre os dilemas de servir ao Senhor, os paradoxos de servir ao Senhor. Jeremias, acredito que os irmãos se lembram do profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, para ser profeta. Isso é honra, isso é propósito no mais alto nível, né? Mas quando ele começou a pregar a palavra de Deus, algo inesperado aconteceu. O povo zombava dele, os líderes de Israel queriam silenciá-lo, ele foi preso, espancado, jogado numa cisterna. Chegaram a dizer que ele é um traidor da nação de Israel. Jeremias, irmãos, falava porque Deus mandou e porque ele amava o povo de Israel. E queria salvar o povo da destruição, mas justamente por falar a verdade, ele se tornou um dos homens mais rejeitados da sua geração, ao ponto de ser conhecido como profeta chorão, né? Então, assim como Jeremias, apóstolo Paulo, ele era amado por uns, porque trazia a palavra de Deus, mas ele era odiado por outros, porque a palavra de Deus ela confronta o nosso pecado, porque a palavra de Deus corrige, expõe. Então, isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai nos falar, irmãos, do grande privilégio que é servir ao Senhor, ser um cooperador de Deus, e ao mesmo tempo das dificuldades que podemos sofrer por sermos um cooperador do Senhor. A verdade irônica que a gente percebe é que o pregador é muitas vezes um dos mais amados e respeitados, mas ao mesmo tempo um dos mais odiados e desprezados, até às vezes pelos próprios irmãos, né? Para aqueles que acreditam na mensagem que ele prega, ele é como um pai espiritual, um mentor, um professor. Ele proclama a verdade de Deus, encoraja, dá esperança, instrui e aplica a palavra de Deus nas nossas vidas. Mas para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus, a voz do pregador é uma voz de julgamento, de convicção, de irritação, de agitação. Para eles, essa pessoa é um encrenqueiro, perturbando a tranquilidade das vidas vergonhosas, transformando o seu mundo pecaminoso de cabeça para baixo, como Elias foi para Acabe, como Anani, que vimos hoje à tarde, foi para o rei Asa, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite é que o serviço ao Senhor, todo o serviço ao Senhor, ele é um grande privilégio. Por quê? Versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele. O grande privilégio, irmãos, que desfrutamos está no fato de sermos cooperadores de uma grande obra. A visão mais nobre que podemos ter de um ministério, de um serviço ao Senhor, é ver como trabalhar em conjunto com Deus. Imagine se você for perguntar, com quem você trabalha? Eu trabalho com Deus, na sua grande obra. Eu sou um cooperador da obra do Senhor, né? Isso é um grande privilégio. Eu tenho uma parceria com o Senhor, né? Quantos não se decepcionam com o ministério, com o serviço, por perder isso de vista? Quantos olham para o resultado, quantos olham para o reconhecimento das pessoas e não olham para o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Cooperando com Deus, trabalhando junto com Deus, né? Então, muitas vezes, existe uma decepção por não percebermos, não compreendermos, irmãos, o alto privilégio que os servos de Deus têm, sendo chamados a ser cooperadores. A gente está falando do Ministério da Reconciliação. E o texto que nós trabalhamos algumas semanas atrás diz: Ele nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Como se Deus, por nosso intermédio, rogasse. Rogamos-vos, pois, que se reconcilieis com Deus. Então, olha que ministério importante. À medida que você apresenta o evangelho a alguém, você está cooperando com o Senhor. À medida que você apresenta Cristo para alguém, você está cooperando com Deus. À medida que você chega para um irmão que está em pecado e fala com ele, você está sendo o quê?
um cooperador. À medida que você prega, mesmo que ninguém ouça, você está sendo o quê? Um cooperador com Deus. Esse é o grande privilégio. Apóstolo Paulo expressa essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 7. 1 Coríntios 3, 6 a 7. Ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos o quê? Cooperadores. Nós pregamos, outros levam pessoas a Cristo, mas é Deus que convence, é Deus que transforma, e nós participamos dessa grande obra. A Bíblia diz que Deus está edificando a sua igreja. E como é que Ele está edificando a sua igreja? À medida que cada irmão exerce o seu dom espiritual na sua comunidade, ensinando, exortando, auxiliando cada um. Então nós somos participantes, irmãos, de uma grande obra. Servir ao lado do Senhor, que grande privilégio. Talvez você já tenha visto em algum filme alguém dizendo assim: foi um privilégio servir ao seu lado, né? Normalmente no exército, em alguma polícia, foi um privilégio servir ao seu lado. Quando a gente serve ao lado de pessoas honestas, pessoas corajosas, pessoas que fazem o que é correto, a gente diz, é um privilégio trabalhar com fulano, né? Com Deus, é um tremendo privilégio servir a Ele. Então a gente não pode, irmãos, perder de vista isso. Mas muitos daqueles que olhavam para o serviço de Paulo não via com bons olhos. Talvez até porque não fossem salvos, né? Então ele faz um apelo. Então o primeiro ponto da pregação é um privilégio servir ao Senhor. O segundo ponto, talvez existam pessoas dentro da comunidade, dentro da igreja local, que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Estava falando essa semana com Esther, e Esther, a gente estava falando de Cristo para ela, apresentando as portas, né, fazendo uma série de estudos com ela. E eu perguntei a ela, Esther, o que é receber a Jesus Cristo como Salvador? Aí ela explicou, né? Crer nele como Salvador. Por quê? Porque somos pecadores, né? E eu perguntei, e por que você ainda não entregou sua vida a Cristo? Ela disse, eu ainda não estou pronta. Não, né? E a gente tem que respeitar, porque não é o fato de dizer, não é o fato de levantar a mão que salva ninguém. É o fato de crer, é o fato de entender e colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E dentro da igreja, irmãos, possa ser que tenham muitas pessoas ainda que não sejam salvas, que se acostumaram com o rito religioso, chegar até a igreja, que se acostumaram com os encontros de domingo, os encontros que talvez para eles seja um encontro social e não de culto ao Senhor. Talvez você foi ensinado desde criança, eu assim fui, e eu levantei minha mão uma vez num culto, porque eu tinha medo de ir para o inferno, né? Então eu não queria ir para o inferno, então eu quero ir para o céu. Aí eu levantei minha mão, me batizei, e ali servia ao Senhor, cultuava ao Senhor com os irmãos, só que na verdade eu estava indo para o inferno. Quando veio a compreensão disso, anos depois, aí eu tomei uma decisão consciente para com o Senhor. Então, muitas vezes quando a gente chega para falar de Cristo para a pessoa, muitas vezes as pessoas compreendem, mas eles dizem depois e depois. Só que a mensagem do Senhor, irmãos, ela é urgente. Ela é imediata quando compreendemos a nossa condenação. E aí Paulo vai fazer um pedido a essas pessoas. Ele vai expressar a urgência daquelas pessoas que ainda não confiavam, talvez aquelas pessoas até que acusavam Paulo de ser um falsificador, um falso apóstolo, a entregar sua vida ao Senhor. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então ele diz o seguinte, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, a Bíblia deixa claro que a nossa vida é como um vapor, que aparece e logo desvanece. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós não sabemos quando
a morte chegará à nossa porta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Mas o importante é que a gente esteja pronto, a gente esteja preparado. Então, quando Deus fala ao nosso coração, nós não temos a garantia do amanhã. Nós não temos a garantia de que amanhã teremos oportunidade. Nós não teremos a garantia que daqui a um mês teremos oportunidade. O escritor aos Hebreus diz o quê? Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Né? Então, o dia sobremodo é o dia em que ouvimos. É o dia que compreendemos. E ali devemos entregar a nossa vida a Cristo. Paulo, irmão, entendia, irmãos, que nem todos que estavam presentes na igreja eram salvos. Mais à frente, no capítulo 13 de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele manda as pessoas examinar a si mesmo. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Ele está mandando esse povo aqui fazer um exame, uma autoavaliação da sua vida, se você está em Cristo ou não. Essa avaliação é de extrema importância, irmãos. Por quê? Uma vez eu conversava com uma senhora que frequentava a igreja. E eu perguntei para ela, como foi sua conversão? Ela falou do tempo que chegou na igreja. Ela falou onde serviu, ela falou onde cantava, mas em momento algum ela falou quando foi que ela se deparou sendo pecadora, miserável, e sendo perdoada por Deus. Irmãos, se nós não tivermos a compreensão do que Cristo fez por nós, do nosso arrependimento, da nossa confiança em Cristo, isso é o cerne do Evangelho, é crer que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. É se arrepender e depositar sua confiança unicamente nisso. Você vai para o céu? Rapaz, eu acho que eu vou, espero sim, eu faço coisas boas. Essa pessoa não compreende o Evangelho. Então, o Evangelho, irmãos, é algo que deve estar muito claro na mente dos salvos em Cristo Jesus. E se você não tem essa compreensão, eis hoje o dia da salvação para você. Eis hoje o dia sobremodo oportuno para você entregar a sua vida a Cristo. A coisa mais triste é você ver a graça de Deus, acompanhar a graça de Deus, né? E nunca ter desfrutado da presença de Deus. E se acostumar com o religioso, né? Atitudes carnais como aqueles estavam tendo com Paulo, a hostilidade, poderia ser por duas razões, irmãos. A gente sabe que a igreja de Corinto estava em conflito com Paulo, por causa da chegada de falsos mestres dentro da igreja de Corinto. E esse conflito com Paulo poderia ser por duas coisas. Um pensamento carnal, ou porque eles eram ímpios. Os dois são muito parecidos. O crente que está vivendo em pecado, ele tem uma atitude muito parecida com a do ímpio. A atitude de não querer ouvir, a atitude de rejeitar as coisas santas, a atitude de rejeitar a vontade de Deus, a atitude de ter o coração endurecido. Hebreus capítulo 3 diz o quê? Não se enganem pelo engano que há no pecado, não endureça o vosso coração pelo engano que há no pecado. Então, muitas vezes, tem crentes que se tornam insensíveis à palavra de Deus, assim como os incrédulos. Então, o apóstolo Paulo manda essas pessoas fazer um exame. Essa atitude, irmãos, é urgente na nossa vida, esse exame, pois não sabemos o que nos sucederá amanhã. E se você não for um salvo em Cristo Jesus, nós não acreditamos em perca de salvação, nós acreditamos que quando nos tornamos filhos, não nos tornamos mais bastardos. Mas possa ser que existam pessoas que nunca se tornaram filhos de Deus. E se você é uma delas, esse momento é urgente. Essa decisão é a mais importante da sua vida. Certa vez um pastor conversava com uma moça que dizia que tinha tempo para entregar a sua vida a Cristo, né? E ele falou para ela, você está disposta a escrever uma declaração de que está disposta a adiar a sua salvação por 1 ano? Diga assim, eu não vou entregar a minha vida a Cristo por 1 ano. Aí ela disse, não, tá bom, então por 6 meses.
Não. Aí ela compreendeu que isso era ridículo. Uma senhora lá na rua, ela tinha um esposo incrédulo, a gente conversando com ela, e ela sempre falava do evangelho para ela. E ele disse assim: fulana, quando eu fizer tantos anos, eu vou entregar minha vida a Cristo. Aí, há uns 3 meses atrás, ele fez essa idade, né? E chegou para ela e disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu entreguei minha vida a Cristo. Ela veio toda alegre contar a gente lá na rua. E depois eu estava pensando com Carol. Que risco ele correu. Que risco. Porque nós não somos donos da nossa vida. Nós não sabemos o dia que Deus vai dizer: hoje é o seu dia. Né? Nós não sabemos. Então, no serviço ao Senhor pode ser que existam pessoas que estão indo para o inferno, acreditando que estão indo para o céu. Em Mateus 7 diz o Senhor Jesus Cristo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos tais coisas em teu nome? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Muitas pessoas têm uma vida religiosa, mas não têm um relacionamento com Deus. Cristo não é nada para ele. Cristo não é o seu Salvador. Ele não tem amor pela pessoa de Cristo. Ele não tem afeição pela pessoa de Cristo. Ele não tem prazer na pessoa de Cristo. Essas pessoas precisam de Cristo urgentemente. Eu oro a Deus para que nenhum das pessoas que estão aqui nessa noite se enquadrem nisso. Mas se estão se enquadrando, hoje entregue sua vida a Cristo. Hoje arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo. Então o apóstolo Paulo via o serviço do Senhor como um grande privilégio, mas entendia que pessoas ali dentro da igreja de Corinto poderiam estar ainda indo para o inferno. Né? Mas uma outra coisa que aprendemos, irmãos, dentro do ministério, além disso, nós às vezes convivemos com pessoas durante anos dentro da igreja. E pessoas depois revelam que nunca foram filhas de Deus. O apóstolo Paulo disse que teve perigo entre muitos falsos irmãos. Né? Então, os falsos irmãos, eles podem causar um grande perigo à vida cristã. No sentido de quê? Influência, pensamento, corrupção, né? Desvirtuamento. Então, tudo isso é um grande perigo. E no serviço cristão, o apóstolo Paulo também reconhece, irmãos, que aqueles que servem ao Senhor, eles precisam criar um muro de proteção para poder exercer o ministério. Que proteção é essa? O exemplo, ser um exemplo através da sua vida. Uma das coisas mais desastrosas que existe na vida cristã hoje e nos ministérios, e que se torna um grande obstáculo para o avanço do evangelho verdadeiro, chama-se o péssimo exemplo dado por aqueles que se dizem crentes, né? E em especial pastores e líderes. O apóstolo Paulo, irmãos, tinha um muro de proteção. E qual era esse muro? Uma vida exemplar, uma vida irrepreensível. Quando vemos os pré-requisitos para ser um pastor, para ser um diácono, lá em 1 Timóteo, lá em Tito, em Atos, não devemos ignorar, irmãos. Isso é para o bem do obreiro, isso é para o bem da obra e é a vontade de Deus. Não é porque alguém deseja ir para o ministério que ele deve ir para o ministério. Ele tem que preencher os requisitos que a palavra de Deus diz. Porque senão ele não está apto. Né? O que é que Paulo tinha na sua vida, ou os muros de proteção para não ter o seu ministério censurado? Versículo 3, cheguem até o versículo 3. Ele diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Então, qual era a proteção que o apóstolo Paulo criava diante dele? A redoma. Ele não tinha na vida dele um motivo para escandalizar o Senhor Jesus Cristo. No sentido de quê?
alguma coisa que a pessoa pudesse apontar. É esse aí Paulo que mente? É esse Paulo aí que fala fofoca? É esse Paulo aí que é ganancioso, que só pensa em dinheiro? É esse Paulo aí que não estuda a palavra de Deus? Ele está dizendo, nunca dei motivo algum para escândalo. E é interessante que hoje parece que se perdeu isso. Hoje as pessoas não olham para escolher um pastor, um obreiro, a vida piedosa, uma vida santa, uma vida transformada, mas olha muitas vezes a aptidão de fala, olha muitas vezes a beleza da pessoa, olha muitas vezes talvez até o esforço, mas não as qualificações que podem manchar o ministério, irmãos. Os irmãos sabem que existem escândalos, pastores que adulteram, pastores que roubam, né? Então, tudo isso causa o quê? Um grande dano ao povo de Deus. E o nome do Senhor é envergonhado. Então, é necessário, irmãos, que aqueles que se colocam a servir o Senhor criem um muro de proteção através de uma vida piedosa. Que não sejam gananciosos. A gente falou sobre os diáconos aqui, em um dos estudos passados. Aí fala lá, os diáconos não sejam gananciosos de torpicânncia. Por que os diáconos não podem ser gananciosos? Porque eles lidam com o dinheiro do povo, dos irmãos. Eles cuidam do dinheiro que os irmãos colocam para a obra do Senhor. Então, uma pessoa gananciosa, o que é que ele faz? Ele pode criar meios de desviar o dinheiro, né? Então, tudo isso, irmãos, é para o bem da obra e não deve ser ignorado. É para o bem do obreiro. Uma pessoa que não tem a capacidade de suportar problemas, ele vai sofrer bastante no ministério. O ministério é algo sofrível. Pode perguntar a qualquer pastor. O apóstolo Paulo dizia, eu sofro por causa do externo e com cuidado com as igrejas. É um motivo de sofrer. Mas uma pessoa que não está habilitada, uma pessoa que não tem o domínio, uma pessoa que não se controla, essa pessoa vai sofrer ainda mais. Então, é uma proteção até para o obreiro, quando ele não está qualificado, não entrar no ministério. Porque tanto ele vai sofrer, como a obra vai sofrer e o nome do Senhor vai sofrer. Entende? Então, Paulo está dizendo, eu não dou nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Tudo que as pessoas olhavam para a vida de Paulo, ninguém poderia dizer, isso aí é uma mancha na vida de Paulo. Isso quer dizer que ele não pecava? Não. Mas quer dizer que ele não tinha uma mancha em que era visível para as pessoas, que fosse um escândalo para as pessoas. Por isso as qualificações. E é por isso que toda igreja, quando for reconhecer alguém em determinada obra, tem que olhar para as qualificações. Eu estou aqui hoje, eu posso não estar amanhã, né? O pastor é escolhido pela congregação, assim como também é tirado pela a congregação. Então, quando vocês virem uma marca na minha vida que se torna irrepreensível, que se torna repreensível, no sentido de manchar o ministério, é dever da própria igreja me tirar da função de pastor. E isso vocês têm que ter na mente, têm que ter convicção e fazer isso para glorificar o nome do Senhor e abençoar a obra do Senhor. Porque é um dano grandioso, irmãos, um obreiro desqualificado. Aí ele está dizendo, eu não dou nenhum motivo de escândalo para que o ministério, o objetivo disso, o ministério não seja censurado. Irmãos, a obra do Senhor é difícil. É difícil porque a gente está lidando com esse mundo corrompido que é cego por Satanás. E qualquer mancha de escândalo, lembra que Deus dizia para Israel, eu sou zombado pelos gentios por causa de vocês. Então, se torna ainda mais difícil fazer a obra do Senhor através de vidas manchadas. Então ele está dizendo, eu não dou nenhum motivo de escândalo, para quê? Para que o ministério não seja censurado. Para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Paulo teve o cuidado, irmãos, de dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, porque com isso o ministério ia ser desacreditado. Ah, esse aí é o que é pastor naquela igreja? Não, eu vi ele aqui bebendo no bar. Esse aí, eu vi ele aí brigando aí por causa de político. Chamando palavrão aí. É esse aí?
Nunca vou na igreja dele. Entende, irmãos? Então, se faz necessário essa vida irrepreensível. Ele determinou nunca permitir que qualquer mancha na sua vida pudesse prejudicar a integridade da mensagem que ele anunciava. Sua própria integridade era a proteção para o povo que ele pastoreava, né? Então, quais são as características? Quais eram as características de uma vida irrepreensível de Paulo? Então, as dificuldades que as pessoas passam, ele também passava. As dificuldades que as pessoas passavam por servir a Cristo, ele também passava. E as qualidades positivas, ele também tinha. Vamos ver algumas dessas dificuldades. Continua o texto. Na muita paciência. Essa palavra aqui, upomone, é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Mesmo que venham dificuldades, mesmo que venham problemas, ele está lá firme com o seu propósito. É como se fosse uma paciência triunfante, né? Então ele era um exemplo disso. Segunda coisa, que ele era um modelo, que ele era uma recomendação como ministro de Deus, como servo de Deus, nas aflições. E aqui se refere, irmãos, a um sofrimento espiritual, físico ou emocional. Paulo advertiu lá em Atos 14, 22, que é através de muitas tribulações. É a mesma palavra que ele usa aqui para aflições. Dilifs. Que importa entrar no reino de Deus. Ele também usou essa mesma palavra em Atos 20 e 23 para descrever as aflições que o aguardavam em Jerusalém, quando ele seria preso e tudo mais, né? Então, quando ele foi, vamos dizer assim, ele sofreu espiritualmente, sofreu fisicamente, sofreu emocionalmente, ele teve a reação correta. Quando Paulo estava preso em Filipos, ele cantava louvores. Aí ele diz mais, nas privações, é uma palavra geral que fala sobre as dificuldades que se enfrenta na vida, no mundo caído. Todos nós, irmãos, temos privações, temos dificuldades. Às vezes uma questão financeira, às vezes uma dificuldade familiar, às vezes uma dificuldade relacional. Todos nós passamos, mas ele teve a atitude correta nessas dificuldades. Aí ele diz outra palavra aqui, nas angústias. Refere-se a ser confinado num espaço estreito. Ele descreve provações e dificuldades a partir do qual não tem escapatória. Mesmo quando Paulo estava indo para a morte, ele disse o quê? Terminei a carreira, guardei a fé. Então, mesmo quando não tem mais escapatória, nós temos a atitude correta diante de Deus. Então, essas são algumas dificuldades que ele passou. Agora, tem algumas dificuldades que o apóstolo passou devido ao ministério. Quais serão essas dificuldades? Ele continua, versículo 5. Nos açoites, pode se referir aqui aos golpes que ele levou, os murros que ele levou, ou as chibatadas que ele levou. Quantos aqui já levaram o murro por causa do Senhor? Ele está dizendo, eu me tornei um exemplo também nisso. Mas quantos também não são humilhados na faculdade? Quando o professor zomba dos crentes, zomba da fé em Cristo, e você ali, eu creio em Jesus Cristo. Quantas vezes você ali não é envergonhado, zombado, você tem a atitude correta diante desse zombador, você o ama, você apresenta o evangelho, você se contém, você tem domínio próprio? Essa é uma característica que você deve se perguntar. Nas prisões, Paulo esteve preso algumas vezes por causa do evangelho. Ele foi preso em Cesareia, ele foi preso em Roma, pelo menos 2 vezes. E ele foi preso por causa do evangelho, irmãos. Será que nós estamos dispostos a ir para a cadeia por causa de Cristo? Crentes na Índia, crentes na China, na Coreia do Norte, Eritreia, pessoas estão sendo mortas por causa de Cristo. Pessoas estão sendo presas por causa de Cristo. Pessoas perdem seus trabalhos por causa de Cristo. Eles abrem mão do trabalho, eles ficam sem finança por causa de Cristo, irmãos. Às vezes, nós não abrimos mão, talvez, nem de um extra por causa de Cristo. Parar para pensar. Nos tumultos, haviam cidades que criavam um grande tumulto quando as pessoas entregavam sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo saiu fugido, incesto, muitas vezes, porque criou um alvoroço na cidade.
né? Aqueles que faziam peças de idolatria de Diana, não queriam Paulo lá. Aí ele diz, mas nos trabalhos, refere-se a um trabalho árduo ao ponto de exaustão, não apenas por causa do ministério de Paulo árduo, mas porque ele trabalhou com suas próprias mãos para sustentar aqueles que viajavam com ele. Hoje, muitas vezes, irmãos, a Bíblia deixa claro que o obreiro é digno do seu salário. E que a visão da igreja é querer sustentar o seu pastor. Mas, por outro lado, a visão do pastor deveria ser o quê? Não ser pesado à igreja. E muitas vezes se faz necessário até, não é o ideal, mas trabalhar de modo secular até para se sustentar, né? E muitas vezes é impensável para esses pastores trabalhar até de modo secular. Essa é a visão do pastor. A visão da igreja é o quê? Vamos fazer com que ele se dedique apenas à obra, ao estudo diligente, ao cuidado com as ovelhas, que já é muita coisa, né? Mas a visão do pastor é diferente. Se uma congregação não tem condição de sustentá-lo, ele deveria fazer o quê? Trabalhar. Apóstolo Paulo, ele teve que trabalhar fazendo tendas muitas vezes para sustentar aqueles que estavam com eles, para sustentar as viagens que eles faziam e tudo mais. Foi ajudado por muitas igrejas, mas muitas vezes ele teve também que trabalhar. Teve períodos que ele não trabalhou e teve períodos que ele trabalhou. Então, nos trabalhos, ele foi um exemplo. Nas vigílias, o resultado de um trabalho árduo é insônia. Outra versão fala até sobre insônia. Então, muitas vezes, ele passou noites acordados, né? Acordado. E muitas vezes, na viagem dele, ele passou muitas vezes fome. Não tinha o iFood para fazer o pedido, né? A gente tem iFood hoje. Quando a gente faz um pedido, chega a comida. Apóstolo Paulo não tinha. Naquela época não tinha geladeira, comida enlatada, as comidas estragavam. Muitas vezes, as coisas que tinham no caminho eram bordéis. E ele se privava daquilo. Então, muitas vezes, ele passou fome. Aí fala jejuns. Esse jejum aí não é no sentido de se enfraquecer para orar a Deus. Aí é no sentido de passar fome mesmo, né? Lá em 2 Coríntios 11, 27, ele diz isso também. 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então, essa era a forma que Paulo dizia assim, eu sou um modelo, um exemplo. Eu não sou como esses falsos apóstolos que querem tirar de vocês, né? Eu quero juntar tesouros para vocês, falando aos coríntios. Então, muitas vezes, o apóstolo Paulo passou fome, né? Não havia restaurantes em que pudesse obter refeições. As poucas pousadas existiam na época de Paulo, eram muitas vezes mais bordéis infestados de pecados. Não havia iFood. No entanto, o apóstolo alegremente suportou todas as dificuldades de seu ministério. Nessas 9 palavras, né? Ele diz, não considero minha vida por preciosa. É como se fosse o resumo dessa frase. Contanto que eu complete a carreira. Quais eram as características do seu ministério? Aqui as qualidades positivas. Falamos das qualidades negativas, agora as positivas. Versículo 6. Na pureza. Apóstolo Paulo, irmãos, a pureza aqui é uma palavra muito abrangente, que incluía pureza de vida, pureza de pensamento, pureza de motivação. Paulo estava acima de qualquer suspeita. Ele não fazia as coisas com segundas intenções. Ele não fazia as coisas pensando numa outra intenção. Então Paulo está dizendo, eu fui um exemplo nas minhas intenções, na pureza. Ele foi um exemplo também no saber, a compreensão clara da verdade, que nunca foi alterada, foi o fundamento da sua consciência. Ele sabia por que fazia as coisas. Ele sabia para que fazia as coisas. Um exemplo na longanimidade, aqui a palavra é macrotimia, ela se refere a tolerar as pessoas. É uma paciência com as pessoas. Existem pessoas dentro da obra do Senhor, irmãos, que são pessoas difíceis. E são pessoas que causam mal. Mas Paulo era o quê? Era paciente. E aí eu me lembro de Jesus Cristo, durante 3 anos, lidando com Pedro, com João, com Tiago. João e Tiago querendo ser os principais, os maiorais, e Cristo sendo paciente com eles.
eles indagando teologicamente algumas coisas e Cristo olhando, Cristo, o próprio Deus, explicando a eles com paciência, né? Nós, irmãos, temos que ser pacientes uns com os outros. Isso inclui a vida cristã, suportar uns aos outros. Na bondade, descreve a bondade em ação, não importa como as pessoas tratavam Paulo, ele fazia obras úteis para eles. Ele expressou isso em Gálatas 6,10. Façamos o bem a todos, especialmente àqueles que são da família da fé. No Espírito Santo, Paulo andava dirigido pelo Espírito Santo. Hoje em dia, existe uma ênfase, principalmente no movimento pentecostal, sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Mas é interessante que não existe ênfase no fruto do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fala em línguas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que consegue fechar a língua. Fechar a boca. Uma pessoa do fruto do Espírito Santo não é a que revira a baiana, é a pessoa que domina a si mesmo. Tem controle sobre a sua própria vida. Que controla, que batalha espiritualmente e vai de encontro à vida de pecado. Que briga com o velho homem, que esmurra o próprio corpo para não pecar mais. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é que tem seus passos dirigidos pelo Senhor e não pela sabedoria humana que Tiago diz que é diabólica e terrena. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele diz, eu também fui um exemplo nisso. Por que ele diz essas coisas? É porque ele queria se engrandecer? Não. É porque ele estava sendo acusado. Ele estava se defendendo para esses irmãos. No amor não fingido, é interessante, irmãos, porque ele dá essa expressão, o amor não fingido. Quer dizer que existe um amor fingido. Existe um amor que a pessoa demonstre para você, mas que nas suas costas, ele enfia a faca. Ele está dizendo, eu amei sem fingimento. Eu amei vocês com amor sacrificial. Eu amei vocês o suficiente para me sacrificar por vocês. Apóstolo Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, que ele amava aqueles irmãos, mas era a igreja que mais dor de cabeça lhe dava. Era a igreja que mais lhe fazia sofrer. Ele está dizendo, eu amo vocês. Mais à frente a gente vai ver, ele está dizendo, meu coração está dilatado, dilato de vocês também. Ele amava aquele povo, verdadeiramente. Ele não amava a tapinha nas costas. Ele queria a transformação daquele povo, né? Versículo 7. Ele foi um exemplo na palavra da verdade. Especificamente nessa passagem, ele tem em mente aqui o Evangelho. A mensagem de que Deus reconcilia pecadores para si, através da morte substitutiva de Cristo. O apóstolo pregou fielmente a palavra de Deus. Ele não precisou modificar o Evangelho. Ele não precisou transformar o Evangelho. Tem muitas pessoas, venha para Cristo para você ter uma vida boa. Venha para Cristo para você ter a solução dos seus problemas. Ele não fez isso. A mensagem do Evangelho de Cristo é, você é um pecador, Cristo morreu por você. Isso é o Evangelho. Se está dentro dos planos de Deus, você ter uma vida muito boa, amém. Mas talvez não esteja. Talvez esteja dentro dos planos do Senhor, para o seu bem, você padecer. Apóstolo Paulo terminou a sua vida, irmãos, sem ter casa, sem ter comida, sem ter nada. Ele estava preso. Terminou sua vida possivelmente decapitado. No frio, sozinho e sem ninguém. Foi assim a vida do apóstolo Paulo final, né? No poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Apóstolo Paulo, irmãos, ele era um exemplo de uma pessoa que dependia de Deus. Se lembrem daquela oração do apóstolo Paulo, o espinho na carne, que ele orou 3 vezes para Deus retirar, e Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Apóstolo Paulo, ele desfrutava do poder de Deus, não de sua própria esperteza. Se lembra que ele diz, nossas palavras não se basearam em palavras de persuasão, mas no poder de Deus, né? Então, ele não se associou à esperteza,
as falácias. O apóstolo Paulo descreveu a sua luta não com armas carnais. Lá em 2 Coríntios 10:3, ele diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Versículo 5 ele diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o apóstolo Paulo foi um exemplo também, irmãos, no poder de Deus. Agora, qual é o grande paradoxo do ministério? Vimos que é um grande privilégio servir ao Senhor. Vimos que muitas vezes dentro do ministério, dentro da igreja local, existem pessoas que não são salvas. Vimos que o ministério inclui sofrimento. E vimos agora que o ministério existe um paradoxo. Qual é o paradoxo? As diferentes visões acerca da mesma pessoa. Apóstolo Paulo, no versículo 8 de 2 Coríntios 6, ele vai dizer o seguinte: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O que é que ele está dizendo aí? É paradoxo. São duas ideias contrárias diante do ministério dele. E como é que se dá esse paradoxo? A visão ou o sentimento diferente das reações opostas das pessoas. Então, dentro da igreja, tinha pessoas que diziam: Paulo é um desonrado, Paulo ele é um corrupto, Paulo só quer o dinheiro de vocês, né? Paulo, ele não tem cartas de recomendação, Paulo não é conhecido da igreja de Jerusalém, né? Paulo está sofrendo por causa do pecado dele, né? E isso causava tristeza ao coração de Paulo. Mas, na verdade, ele estava sendo honrado por Deus. Na verdade, ele tinha boa fama. Ele era irrepreensível na sua vida. Na verdade, ele sempre era verdadeiro, mesmo que as outras pessoas dissessem: ele é um enganador. Na verdade, mesmo que as pessoas dissessem: ninguém conhece esse Paulo, ele não tem carta de recomendação. Ele era muito bem conhecido por Cristo e pelos verdadeiros crentes ali. Paulo, mesmo pobre, ele estava levando enriquecimento espiritual para muitas pessoas. Esse é o paradoxo da vida cristã, né? A gente vai se desgastando. O apóstolo Paulo diz em outro texto: mesmo que o nosso corpo se corrompa, contudo o nosso interior se renova. O ministério para o apóstolo, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas. Mesmo que a vida dele estivesse se desgastando, o interior dele estava o quê? Se fortalecendo. Ele levava um açoite, ele estava mais fraco. Ele sofreu um naufrágio, ele ficou mais fraco. Mas espiritualmente ele via vidas transformadas, isso lhe fortalecia. É um verdadeiro paradoxo a vida cristã, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O que é possuir tudo, irmãos? Às vezes a gente pensa que ter alguma coisa é ter bens materiais. Ter um carro do ano, ter a casa dos sonhos. Mas possuir tudo é possuir a vida de Cristo em nós. Eu contei já um relato para os irmãos, numa igreja neopentecostal, na TV. O pastor estava chamando os crentes para dar o testemunho. Conta aí a bênção, irmãos. Ganhei uma casa nova. Amém, glória a Deus. Aí chegou alguém e disse assim: Jesus Cristo morreu em meu lugar. Tá bom, tá, agora conta a bênção. Entende? Possuir tudo, irmãos. Quando as coisas todas perdem o valor diante do conhecimento de Cristo. Isso é possuir tudo. É possuir a vida do próprio Deus em nós. A Bíblia diz: vocês têm a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em vocês. Não importa mais nada. O escritor de Hebreus diz que muitas pessoas perderam com alegria seus bens por sofrer por causa de Cristo. Essas coisas todas são passageiras. A Bíblia diz para juntarmos tesouros dos céus.
onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, o ferrugem não consome. É lá que nós deveríamos investir nossa vida eterna. Né? As coisas daquelas são passageiras. A Bíblia fala que nós somos forasteiros, peregrinos, embaixadores, e a nossa cidade está nos céus. Nós não criamos raízes aqui. Nós vivemos aqui em missão. Vamos voltar para o nosso lar celestial. Então, irmãos, deixa eu fazer algumas perguntas diante desse texto. Você já agradeceu a Deus pela sua liderança? A igreja de Corinto não reconhecia a liderança de Paulo. Obviamente que eu estou dizendo se a liderança for bíblica. Se não for, tira. Mas se for, se ele preza pela sua santidade, se ele lhe corrige, se ele lhe exorta, se ele lhe ama, se ele lhe instrui, se é lá no momento de dificuldade que você chama, que você é auxiliado, seja grato a Deus pela sua liderança. Não apenas o pastor, mas toda a liderança, os diáconos. Você já examinou sua vida? Tem certeza que você é um filho de Deus? Será que você entende que Cristo morreu por você? Você está seguro? Você pode dizer assim, eu estou pronto para entregar a minha vida. O apóstolo Paulo dizia, nós cantamos aqui sobre fidelidade, na vida ou na morte. Irmãos, alguém só vai ser fiel na morte a Deus se for fiel na vida. O apóstolo Paulo dizia que a morte era lucro porque a vida dele era para Cristo. Entende? Então você já examinou sua vida com Deus, se está tudo bem? Se você está andando nos caminhos do Senhor, se você é um filho de Deus realmente? Você consegue entender o privilégio que é servir ao Senhor, ser um cooperador? Um irmão está passando uma dificuldade. O Senhor utiliza você para consolar, para aconselhar, para socorrer aquele irmão. Você entende que você está cooperando com a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Você consegue, irmãos, perceber o paradoxo de servir ao Senhor? Talvez você sirva ao Senhor, você nunca vai ser reconhecido por ninguém. Pouco importa se você for. O importante é você agradar a Deus. O apóstolo Paulo dizia, se eu buscasse agradar aos homens, não seria servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos faça compreender e assim nos faça servir a Ele melhor. Amém?